paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar ao Senhor, amém? Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, que o Seu Espírito Santo venha, Senhor, nos direcionar, Senhor, dentro da Tua palavra, que o Senhor venha esclarecer, nos capacitar, Senhor, que a Sua palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração, fazer morada, Senhor, provocar mudanças, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra e recebendo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite cada um, ó Pai, que está conectado neste momento, assistindo essa aula, Pai, que ele seja edificado, que ele seja sustentado, que ele seja renovado pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que é o título Compromissados com a Evangelização. O nosso textuário diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos estudar nessa lição a responsabilidade da igreja, a nossa responsabilidade como cristão de transmitirmos o Evangelho, que é a palavra de Deus. Amém? A nossa introdução diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus, para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Tópico 1 diz assim: a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Irmãos, e que tarefa gloriosa! Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus, que nós nos encontramos com a luz, nós encontramos o verdadeiro caminho, encontramos a nossa salvação, nós queremos que todos escutem esse evangelho, nós queremos que todos saiam das trevas assim como nós saímos. Estávamos na escuridão e o Senhor nos resgatou. E essa obra é feita dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Alguém chegou até mim, até você, com a palavra do Senhor, lançou a palavra e o Espírito Santo nos convenceu que nós somos pecadores. Por isso a importância dessa lição, que vai trazer tantas reflexões para nós, para o nosso papel, meus irmãos, como cristão aqui neste tempo,
onde nós estamos, onde Deus nos colocou, no bairro em que moramos, na cidade que nós estamos, o nosso papel e a nossa responsabilidade. E assim como alguém chegou até mim e você, que nós possamos também levar essa palavra e assumir hoje essa responsabilidade. Amém? E o primeiro subtópico, ele diz assim: o Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, e bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Lá em João, capítulo 3, o versículo 16, João vai dizer que o Senhor amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. E o Evangelho, irmãos, o Evangelho, as boas notícias que o Senhor deixou aqui, que os seus discípulos escreveram, que está todo aqui contido na palavra de Deus, que nos faz ver a necessidade de arrependimento, do quanto nós somos pecadores, de que nós precisamos de Deus. Às vezes você pode falar assim, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu estou aqui dentro da minha casa, eu trabalho, cuido da minha família. Mas mesmo assim, nós temos ações boas, irmãos, nós somos pecadores e é a salvação, é o Evangelho que muda a nossa essência. É Ele que transforma, é Ele que nos faz ver o quanto nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, esse Salvador que nos resgatou através da palavra. E o Evangelho, essas boas notícias do reino de Deus, veio Jesus anunciando e trazendo a graça, que nos foi, a porta da graça nos foi aberta através de Jesus, do sacrifício de Jesus. E Ele nos deixou ensinamentos, e esses ensinamentos, essas palavras, essas orientações, nos faz ver que nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. Que Ele veio para um propósito, Ele veio para nos dar salvação eterna, para mostrar o quanto nós precisamos dEle, meus irmãos. Então essa salvação, esse Evangelho, ele tem poder de transformar a vida. Não é apenas uma retórica, e é onde o Espírito Santo atua através das nossas vidas. O nosso papel como igreja, como servo de Deus, como discípulo, porque o Senhor Jesus deu essas orientações aos seus discípulos. Todo aquele que recebe o Evangelho, ele quer compartilhar, ele quer falar ao próximo. E esse Evangelho, ele muda e transforma as vidas. Ele mudou a minha vida, ele mudou a sua vida, e Jesus continua querendo transformar. E esse Evangelho, ele transforma a mente. Ele vai confrontando os nossos pecados, os pecados da nossa carne, a nossa tendência pecaminosa. E Jesus vai nos mostrando um novo caminho, porque ele é o nosso novo e vivo caminho. E esse Evangelho, irmãos, ele só é poderoso porque o Espírito Santo de Deus trabalha dentro de nós. O nosso papel é falar da palavra. Converter é um papel do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o meu papel e o seu é o quê? Apresentar as boas notícias ao mundo. Que a graça de Deus está aí, que Jesus morreu por todos nós. E Jesus deixou isso escrito. Ele nos amou, Ele se entregou por amor. Em João capítulo 10 ele diz que ninguém tirou a minha vida, eu dei. Ele se doou, Ele abriu mão do céu para estar aqui, irmãos. Isso já foi um plano do Senhor desde a fundação do mundo, né? Então o Senhor Jesus abriu esse caminho de volta para Deus. Hoje nós temos livre acesso a esse Deus, irmãos. Nós podemos ler a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo, que é Ele que nos dá capacidade de entender, Ele que nos faz ver aquilo que nós não estamos vendo, Ele que nos revela os mistérios e os segredos da palavra de Deus. E essa palavra continua até hoje, tratando, nos limpando, nos transformando, porque é dia a dia. Então esse Evangelho, irmão, cabe a mim e a você anunciar o Evangelho das boas notícias do reino de Deus. Amém? E o subtópico número 2, o único Salvador do mundo.
O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. Em Atos, capítulo 20 e o versículo 24. Atos, capítulo 20 e o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que ele não tinha a vida dele por preciosa. Ele entregou a vida dele para Jesus. E Jesus vivia através dele. Para quê? Para ele testemunhar do evangelho, daquilo que Jesus deixou para nós. E é um evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela traz mudança na minha e na sua vida. E deixa esse evangelho, irmãos, entrar no seu coração e te mudar todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus vai nos transformando, abrindo o nosso entendimento, nos esclarecendo daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que agrada ao Senhor. Porque o Espírito Santo, ele vai dizendo para nós, vai nos orientando sobre a palavra de Deus. Olha, essa ação aqui não agrada. Essa ação agrada ao Senhor. É assim que o Senhor te quer. Sempre, irmãos, progredindo através da palavra do Senhor. E através, irmão, da graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, como nós lemos Paulo dizendo, ele é testemunha. Então, eu sou testemunha. Às vezes você pode dizer assim, ai, missionária, eu não conheço toda a Bíblia para me poder ensinar para alguém, poder falar para alguém. Você é uma testemunha, assim como Paulo está dizendo aqui. Você é uma testemunha, porque o Senhor transformou a sua vida. A sua experiência com Jesus já é uma pregação, já é um testemunho, uma experiência para você passar para o próximo. Você sabe o quanto Jesus trabalhou na sua vida. Você sabe o quanto Jesus mudou o seu caminho. Você sabe o que ele fez. Então isso já é algo para você poder compartilhar. Isso é a primeiro testemunho que você tem com a sua própria vida. Aquilo que Jesus fez na sua casa, aquilo que Jesus transformou e fez através da sua vida já é o seu testemunho, já é a palavra sendo pregada através da sua vida. Vamos continuando aqui, meus irmãos. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou, o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Irmãos, eu estava estudando essa lição e o Senhor falou algo ao meu coração que às vezes a gente pensa assim, para mim falar do amor de Deus, eu tenho que sair para outro país, eu preciso ir para outro estado. Não. O perímetro que o Senhor já te deu hoje é onde você mora, é onde você trabalha, é no meio da sua família. Esse perímetro já é sua responsabilidade. E se acaso o Senhor tiver na sua vida um ministério de que você vá especificamente para pregar o Evangelho às nações, porque isso são coisas também específicas que Deus vai fazendo com cada um de nós, Deus tem um chamado. Mas esse chamado que nós estamos falando aqui é uma responsabilidade de toda a igreja. É o ide de Jesus, ide ao mundo. O campo é um mundo onde, missionário, é onde eu estou. Já é o meu campo, é onde eu preciso falar do amor de Deus. Não estou querendo dizer nessa manhã você comprar uma passagem de avião, agora eu tenho que viajar e fazer missões porque é minha responsabilidade. Não. Onde nós estamos plantados, onde Deus nos colocou, os seus vizinhos, os amigos do trabalho, os amigos da universidade, aqueles que te cercam, sua família, é a sua responsabilidade. Com quem você mora, também é a sua responsabilidade de você falar do amor de Deus. É você transmitir essas boas novas a quem está próximo de você. Então é essa incumbência que Jesus nos deu. E ele disse, irmão, ninguém vai a Deus sem Jesus, irmão. Jesus é o único caminho, ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos que levam a Deus. Ele é o caminho.
Então nós temos que andar nele. E como eu sei que eu estou andando nele? Porque eu estou vivendo a sua palavra. Eu estou seguindo os seus ensinamentos. Eu estou vivendo essas boas notícias. Porque essas boas notícias, irmãos, trazem transformação. Elas iluminam um caminho que estava sem luz. Quando nós vivíamos no mundo, irmãos, e eu vim de uma família, vim para Jesus já adolescente, mas eu vim de uma família que não conhecia Jesus. Eu não vim de um berço evangélico. Então, fica claro como Jesus transforma as nossas vidas, como a gente não tinha esperança, como a gente vivia um dia e não tinha esperança de como ia acabar aquele dia. As dores da vida sem Jesus eram sem esperança, os problemas a gente não tinha esperança. Então, com Jesus, irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma a nossa visão, ele transforma o nosso olhar e ele continua fazendo isso, porque de pouquinho em pouquinho, irmão, cada dia nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos tendo experiências com Deus e essas experiências nos trazem cada dia mais fé, cada dia mais confiança. Nós recebemos esse amor de Deus tão grande, irmãos, que não tem como a gente não querer compartilhar esse amor que nos alcançou, ainda nós sendo pecadores. E o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor quer resgatar aquela pessoa que ninguém dá nada, que muitas vezes está lá jogado na sarjeta, aquela pessoa que está viciada, aquela pessoa que quem olha fala, não tem mais jeito. Tem jeito, porque o Evangelho é as boas novas do Senhor, é a graça de Deus, e é para eles que Jesus veio. Jesus disse isso, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então nós como igreja não temos que olhar as pessoas, não, essa daqui merece ouvir a palavra, não, essa pessoa só falta se converter de tão boa que ela é. Não, irmão, o Evangelho, ele atinge a todos. O Evangelho, a palavra é para todos. Nós não podemos fazer tipo de acepção de pessoas, o pecado que é mais aceitável e o que não, porque o Evangelho é para todos. Jesus entra em todos os lugares, às vezes até o lugar que você acha que não, mas é lá que nós temos que levar o Evangelho. E hoje, meus irmãos, nós temos tantos recursos para lançar a palavra de Deus, que a gente peça essa sabedoria para o Senhor, de estarmos anunciando a palavra do Senhor da maneira que no nosso tempo nós temos recursos, sendo por mídia, sendo por um celular, sendo por uma ligação. Hoje nós temos essa oportunidade, essa ferramenta nas nossas mãos. Então que a gente venha anunciar esse único caminho. Nós temos que ter essa convicção. Jesus é o único caminho. Ainda que há pessoas que por ter boas obras, boas ações, elas estão tendo boa índole, mas precisam ainda de um Salvador, do único Salvador, do único caminho que é Jesus Cristo. E é esse Jesus, único, suficiente Salvador da nossa vida, é que tem que ser apresentado ao mundo. E o subtópico 3 diz assim: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Está em Atos capítulo 8 e o versículo 4. Vamos ler, meus irmãos. É muito bom a gente ir manuseando a palavra de Deus, porque tudo que nós estamos aqui falando e é ensinado na escola bíblica está pautado na palavra, e é importante a gente tirar esse tempinho para a gente mexer aqui na palavra. Atos 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por que essa palavra dispersos, irmão? Porque a igreja sofreu uma perseguição no seu início. Só que mesmo dispersos, menos cada um tendo que fugir para um lugar, irmãos, aonde eles iam, o evangelho chegava, o evangelho do reino de Deus era implantado. Então não importa a dificuldade que a gente passe, irmão, a dor que a gente esteja vivendo, o problema, a situação, as provações, nós temos que sempre olhar, Jesus me deu essa incumbência. Eu como discípulo de Jesus, eu como um cristão, eu tenho que anunciar esse evangelho. E por onde eles iam dispersos, irmãos, eles anunciavam a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades
Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 1 e o versículo 16. Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Irmãos, aonde você chegar, não omita, não se esconda você como um cristão. As pessoas precisam receber essa água, essa palavra, que as almas estão sedentas, as pessoas... Irmão, não tem um ser humano que não tenha ali dentro um vazio dentro do seu coração que só Deus pode preencher. Ele pode ter tudo na vida, mas ele tem lá um vazio dentro dele que só Deus pode preencher. Então nunca, irmãos, onde você chegar, onde eu chegar, não se omita, não precisa você chegar, eu sou cristão. Não, irmão, as suas ações vão falar por você. As suas ações vão falar por você, não se omita em falar a palavra de Deus. E é de forma natural, irmãos, porque Deus cria situações, Deus prepara situações. Às vezes uma conversa começa e aí você dá um jeitinho de anunciar a palavra, de falar, é verdade, é só Jesus que nos salva, é só Deus, é só o Senhor para nos dar força. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, é isso que nós temos que ter nos nossos lábios. Busque a Deus, busque forças em Deus. É só o Senhor para nos cuidar de nós, é só o Senhor para nos livrar. E a palavra de Deus vai entrando, abrindo o caminho e você fala do amor de Deus. Você fala de Jesus, do nosso Salvador. Então há meios que o Senhor vai preparando, irmãos. E aqui o que está dizendo que a única agência legítima é a igreja, porque o Senhor deu essa incumbência para a igreja. Foi o próprio Jesus, quando ele estava subindo, as últimas instruções para os discípulos, irmãos, era essa: aguarde. Lá em Atos capítulo 1 vai dizer, aguarde em Jerusalém, vocês vão receber do alto um revestimento, e depois desse revestimento vocês vão ir. Então o Espírito Santo, irmãos, dentro de nós, ele nos dá essa força, essa coragem, essa ousadia de anunciar a palavra, e é responsabilidade nossa como igreja. Não é dentro da igreja, uma parede. Igreja, onde você estiver, você também faz parte da igreja de Cristo. E aqui em Mateus, irmãos, no capítulo 16, Jesus estava falando com Pedro. Mateus 16, o versículo 17 e 18, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o que Jesus está falando não era que a igreja ia ser fundamentada sobre Pedro, mas Pedro significa Petros, que significa uma pedra pequena, uma pedra móvel. Mas quando Jesus fala pedra, e sobre esta pedra, ele está falando sobre Petra, que é uma rocha. Petros, pedra móvel, e Petra, que é aqui no grego, quando Jesus fala, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, Jesus falando sobre si mesmo, a igreja está edificada nele. E ali, aqui nesta passagem, irmãos, nós podemos dizer de uma maneira assim simples, para os irmãos entenderem que foi ali a fundação da igreja, onde Jesus já deixou claro que quando ele subisse, a igreja estaria fundamentada nele. Ele não estaria fisicamente, mas através de nós e do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus trabalhando através das nossas vidas e em nós. A igreja continuaria caminhando, a igreja continuaria falando do amor dele, do seu sacrifício e confrontando, irmãos, os nossos pecados, que é o que o Evangelho faz, ele confronta os nossos pecados. E o Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos essa promessa maravilhosa que Jesus disse. Então nós não temos que temer. Porque as cristãos, irmãos, pelo mundo, sofrendo perseguições, por agressões, torturas. Eu estava dando uma olhada, meus irmãos, mais de 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição
como resultado da sua pregação de Cristo, da sua vida com Cristo. 340 milhões no mundo. De alguma maneira, irmãos, nós sempre vamos passar perseguição por causa do Evangelho de Cristo. E aí nós vamos lá para o livro de Atos e nós aprendemos com os apóstolos, irmãos, que eles tinham aquilo por grande gozo, sofrer por amor ao Evangelho, por estarem propagando o Evangelho. No livro de Atos, quando Pedro sai da prisão, que eles disseram para ele, vocês param de falar. Pedro e João apanham. Parem de falar dessa palavra. Eles falaram, nós não podemos falar do que nós temos visto e vivido. E eles continuavam falando e tinham aquilo como um prazer sofrer pelo Evangelho. Então que esse sentimento entre no nosso coração, irmão, que a gente não tenha medo. Porque Jesus já disse que as portas do inferno não vão prevalecer. O mundo das trevas, irmãos, o inimigo pode se levantar, ele pode tentar lançar o que for. Até hoje, quantas perseguições a igreja passou, quantas perseguições irmãos passaram, quantos irmãos cristãos morreram ali em Roma, na época de Paulo, com a perseguição, sangues derramados ali, e eles não negaram a sua fé, aleluia, eles continuaram firmes com Jesus. E nós, irmãos, que amamos o Senhor, nós temos que ter essa convicção, que ainda que possamos sofrer algum dano, para falar do amor de Deus, que o Senhor nos dê esse encorajamento, porque é por amor a Ele, irmão. E nós que o amamos, nós temos que ter essa consciência, que nós vamos passar por algum tipo de situação. E nós temos aqui no nosso país, meus irmãos, liberdade de anunciar o reino. Que a gente aproveite isso, que a gente pregue, como Paulo diz, a tempo e fora de tempo. Como a palavra diz, a tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor, porque os dias são difíceis, irmãos, e só essa palavra tem poder de mudar a situação, tem o poder de dar refrigério e esperança. Essa é a palavra de Deus, essas são as boas novas de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui, tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. O subtópico 1, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros, que são os pais também, irmãos, do movimento pentecostal no Brasil e no mundo. E também é tudo baseado nas Escrituras. Tudo que nós estamos falando aqui sobre o verdadeiro pentecostalismo está baseado nas Escrituras, e o próprio Jesus disse isso, para primeiro nós sermos revestidos do poder para que nós possamos anunciar o Evangelho. Por quê, irmãos? Qualquer um pode abrir a Bíblia e ler para qualquer pessoa. Mas a igreja, aqueles que seguem a Jesus, obedecem a palavra, estão submissos a Deus, que tem essa presença, esse batismo com o Espírito Santo de Deus, é o poder que vai transformar. Quando a pessoa escutar o Evangelho, não é simplesmente uma retórica, não é simplesmente eu abrir aqui e contar as histórias da Bíblia, mas é um Evangelho que quando o Espírito Santo está dentro da sua vida, ele vai entrar, ele vai trabalhar, porque é ele que convence. Não é as nossas palavras, não é eu ler um texto das Escrituras, mas é o próprio Espírito Santo atuando. Então há necessidade de nós estarmos cheios desse Espírito, ligados com Deus, interagindo com o Espírito Santo de Deus, deixando ele dominar a nossa vida, ter uma vida também de santificação diante de Deus, porque antes de eu abrir a minha boca para falar sobre a palavra, a minha vida, o meu testemunho tem que condizer com aquilo que eu digo que estou vivendo. Eu não posso falar sobre mudar a vida do outro se ainda eu não deixei Deus mudar a minha, mas estou falando do Evangelho. Então o Evangelho ele entra na nossa vida, ele transforma. E quando, irmão, ele transforma, ele nos enche, o Espírito Santo nos enche, não tem como você querer conter a mensagem do Evangelho. Você quer falar para todo mundo, você quer sair anunciando. E não é algo que tem que ficar lá no início da nossa fé.
A gente tem que estar sempre, irmãos, mantendo aceso essa chama do primeiro amor dentro do nosso coração. Sempre. Porque eu me recordo quando eu era adolescente, eram outros momentos também, né, irmãos? Mas naquela época a gente fazia muito ar livre, ia muito para as praças, fazia evangelismo porta a porta, né? Anos atrás nós tínhamos essas facilidades também. Hoje já tenho, né, por conta do que nós estamos vivendo, já mudou muitas coisas. Mas, irmãos, era tão bom transmitir a palavra de Deus, porque quando você está transmitindo, você está recebendo, você está se enchendo. E é tão bom você ir para um lar de uma pessoa que está enferma e você fala de Jesus, aquela pessoa aceita Jesus, você fica tão feliz. Olha, Jesus, ele estava enfermo, o Senhor não curou só o físico, o Senhor curou a alma, o Senhor salvou. Porque, irmãos, é isso, é salvação, é sobre salvação. Não é sobre você falar de um Jesus que te dá um carro, te dá uma casa, que muda, que te abre uma porta de emprego. Irmãos, isso é muito pouco perto do que o sacrifício de Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe a eternidade com Ele. Aleluia. Olha, irmão, não tem como não glorificar o Senhor, porque é maravilhoso o poder do Evangelho, do que Jesus fez nas nossas vidas. É maravilhoso, então a gente quer compartilhar. E o Senhor pergunta para mim, para você, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, como você vai assistir. Você tem se deixado ser usado por Deus para falar do amor dele para alguém? Essa chama ainda queima dentro do seu coração? Ou ela ficou lá atrás? Mas que o Espírito Santo hoje traga a sua memória, traga de volta esse fervor, irmãos, que é essa chama do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar dons, buscar frutificar. E o próprio Jesus disse isso em João capítulo 15. Nós temos que dar frutos e o nosso fruto permanecer. A nossa mudança não pode ser uma mudança esporádica. Eu mudei lá atrás, agora eu estou diferente. Não, nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. E nós vamos crescendo, sendo transformados. Mas o importante, meus irmãos, é a cada dia que nós estamos servindo ao Senhor, deixar Ele manter essa chama acesa. E a gente joga a lenha, a gente busca, a gente que tem que buscar a lenha e jogar, porque o fogo vem de Deus, mas eu pego a lenha, eu jogo no altar, eu leio a Bíblia, eu tenho que orar, porque, irmãos, são disciplinas espirituais que nos edificam e é ela que nos mantém na presença de Deus. Não tem como um passar para o outro. Olha, você tem que ter vontade de orar, você tem que ter vontade de orar, porque a vontade vai vir de você sentir a necessidade de falar com o Senhor. Não tem como alguém ficar forçando, vai orar. Não, tem que ser isso do seu coração, porque você quer estar falando com Deus, porque você quer estar perto de Deus, você quer ser íntima de Deus, você quer ouvir de Deus. Então é através da oração. Então essa sede tem que vir do seu interior. E como Jesus disse para aquela mulher na beira do poço, eu tenho águas vivas. Águas vivas, e essas águas que eu dou vai jorrar depois do seu interior. Então essas águas jorram de nós, irmão, nós buscamos, elas jorram e vai para a vida do outro. E é essa responsabilidade que de tudo que nós estamos falando aqui nesta aula, você guarde, é uma responsabilidade sua. Não é do pastor, dos líderes, dos missionários, porque ser um missionário é ter um chamado específico, uma missão, ser uma missão. Mas todos nós fomos comissionados por Jesus ali, quando ele disse, ide por todo mundo, ele disse todos os discípulos. Todos aqueles que seguem a Jesus têm essa incumbência, essa responsabilidade, irmãos. E a gente tem como amar a Deus, como nós amamos a Deus, nós temos que ter essa consciência, que por amor eu vou, por amor eu falo. Porque Ele fez tanto, irmãos, por nós, tantos por nós, que não tem como a gente não querer falar para alguém. E é maravilhoso quando a gente fala e a palavra entra, e a palavra vai trabalhando, Deus vai trabalhando, vai mudando as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos aqui para o subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada.
A. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde a fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teologia então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. O que está dizendo aqui, meus irmãos? Expiação limitada. Há uma linha teológica, há quem acredite que está determinado para um grupo de pessoas a salvação, que Deus já pré-estabeleceu antes da fundação do mundo. Nós não cremos assim. Nós não entendemos dessa forma, tá? Nós entendemos aqui a expiação ilimitada, que significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. E lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai nos orientando sobre isso. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Está vendo, irmãos, divergências? Nós cremos que a expiação de Jesus ela é ilimitada. Jesus morreu por todos. Todos aceitaram Jesus? Todos receberam a graça de Deus? Não. Mas por próprias escolhas. Nós também, irmãos, somos convencidos do nosso pecado. Quando nós abrimos nosso coração, o Espírito Santo trabalha, mas o primeiro passo é meu e seu, de aceitar e receber a graça de Deus. Ela é dada a todos. É dessa forma que nós cremos. Jesus morreu por todos, não por um grupo específico de pessoas que Deus predeterminou. Não, Jesus morreu por todos. Em 1 João capítulo 4 e 14 está escrito isso. Amém, meus irmãos? É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Tópico 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Primeiro subtópico, evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Mateus capítulo 4 e o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando, curando. Então é esse evangelho, o evangelho do reino, a evangelização. Jesus também nos deixou como exemplo. Jesus, em todo o seu ministério, ele sempre estava em movimento. Ele sempre estava caminhando, ele sempre estava ensinando, ele curava, ele sentava num lugar muitas vezes simples, à beira de um monte, começava a falar e as pessoas iam se chegando, iam vindo, o evangelho do reino. Porque o reino de Deus, irmão, onde você chega e eu chego, ele é implantado. Então, se você era uma pessoa injusta, você passa a ser justo. Porque Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5. Então, Jesus foi nos ensinando sobre como nós somos bem-aventurados quando nós mudamos as nossas ações, quando nós buscamos esse evangelho do reino. Então, a nossa vida é transformada, nossa mente é transformada e logo aonde eu chego também é transformado, porque o reino de Deus é implantado através de nós.
Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:33. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Irmãos, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, a nossa vida é transformada, muitas outras ações vão sendo acrescentadas. E aqui, como o próprio comentarista está dizendo, o olhar para o próximo, seja para ajudar de qualquer forma, também é obra de Deus. Também é uma forma de evangelizar, também é uma forma de você ser alcançado, de alcançar uma vida. Porque quando nós falamos do amor de Deus, irmãos, muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus numa casa para alguém que está ali precisando de um arroz. Nós não podemos falar apenas Deus te abençoe, Jesus salva. Jesus salva, mas Jesus também cuida. Pega aqui o que eu tenho, vou compartilhar com você. Pega esse arroz, pega esse feijão. Deixa eu orar por você, você está enfermo. Tudo, irmãos, engloba muitas coisas. Então, toda a nossa prática na evangelização também envolve a ação social, esse cuidado, as obras sociais. Não é só isso. Não é só isso. Não é eu também só levar o alimento, só eu enviar um recurso financeiro. Não. É o evangelho, é palavra e assistência. Palavra de Deus, evangelho e assistência. Amém, meus irmãos? A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. Ali, quando na Rua Azusa, né, que é um movimento ali de pentecostal que aconteceu também ali em Los Angeles, né, através de William Seymour, que eles se reuniam ali para orar, para buscar o Espírito Santo e através dessa presença, né, que o Senhor ali derramou sobre eles tantos dons, haviam curas e libertação, e isso foi se expandindo, né? E o falar em línguas, assim como foi em Atos 2, ali foi dito que as pessoas de outras nações que estavam ali, de outros países, quando houve esse batismo com o Espírito Santo, essa descida do Espírito Santo como um vento, eles entendiam o que aquelas pessoas que foram batizadas falavam, cada um no seu idioma. Então, a princípio, eles achavam que era isso, que era eu ser batizado para poder falar na língua de um outro povo. Mas não, meus irmãos, não era isso. Isso também é algo, Paulo ensina que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Não era uma obra específica para você falar em línguas e ir para as nações. Amém? As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre a pessoa de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia da Pisídia para anunciar a Jesus. E compare com o discurso no Areópago em Atenas. Aqui fala como Paulo ele se adequava ao lugar, né, para falar. Quando ele se defende, ele usa palavras mais cultas, mais polidas, mas aqui ele fala para as pessoas o evangelho de forma compreensível, que as pessoas tinham acesso. Não adianta a gente querer falar palavras lindas e difíceis de compreensão para pessoas que muitas vezes não vai ter um entendimento daquilo, porque o que Jesus fazia? Usava parábolas. O importante é o evangelho não é ser pregado de forma linda, mas que não seja acessível e compreendido pelo outro, mas que seja de acordo com a pessoa, com a sua cultura, né? E aqui ele está falando que cada país, irmão, cada povo tem a sua cultura, tem a sua forma de falar, tem o seu dialeto, tem o seu idioma. Então, nós temos que nos adequar a isso também, não mudando a palavra, porque a palavra é uma só. Eu aprendo a colocar a mensagem de uma forma mais fácil, mais compreensível, de acordo para aquele povo. Amém, meus irmãos? Isso é a missão. Missão de visitar outros países, cada país tem a sua cultura. Nós não temos a cultura aqui, como o povo africano tem, de dançar, de celebrar da forma que eles celebram. A nossa cultura é um pouco diferente.
Então lá eu não posso estranhar, porque é a cultura deles. Mas o evangelho é o mesmo. Eu vou pregar Jesus da mesma maneira que eu prego para qualquer pessoa, mas da forma com que eles compreendem, da forma que eles vivem ali. Amém, meus irmãos? Então, o evangelho ele não é modificado quando ele é levado para outras nações, para um outro idioma. Ele é mantido. Porém, a forma de nós expressarmos, ela tem que ser adequada para quem nós estamos falando, para aquele público que está nos ouvindo. Amém? Jesus nos deixou também essa lição. Jesus, irmão, é o dono de toda a sabedoria, de toda a sabedoria. E ele sempre falou de forma tão simples, que tocava tanto os corações. Quando ele fala em Mateus 6, olha os lírios dos campos, olha as aves do céu. Ele vai dando exemplos do nosso dia a dia, daquilo que vai nos dar uma compreensão do que é a palavra, do que é o reino dele, de como tem que ser o nosso olhar. Então o Espírito Santo de Deus, irmão, hoje atua, traduzindo, vamos dizer assim, usar essa expressão, traduzindo aos corações aquilo que Jesus quer ensinar, aquele ponto que Jesus quer falar, aquele ponto que Jesus quer transformar. É o Espírito Santo que faz isso. Amém? O subtópico 3. Então, dentro da evangelização local e transcultural, temos a evangelização, as missões e o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, o que Jesus quis dizer para eles aqui em Atos 2, Atos 1, capítulo 8, desculpe, irmãos, pode ser ali, em Jerusalém, como em toda a Judéia, então o campo é o mundo. Nós estamos aqui no Brasil, mas de repente o Senhor leva um missionário, um pastor, um servo dele, para falar do amor dele lá na África, lá nos Estados Unidos, lá na Espanha. Por quê? Porque para Jesus o campo é o mundo. Ah, mas o Senhor podia só usar quem está lá na Espanha, usar só os servos locais. Mas os propósitos de Deus, irmãos, e as coisas espirituais, é só o Senhor que pode esclarecer, que Ele leva um daqui para lá. Porque a mensagem que está vivendo aqui é uma mensagem que vai encorajar quem está lá. O tempo que a pessoa está vivendo com Deus aqui é a mensagem que vai levar para aquele país lá. Então o Senhor é que sabe, irmãos, como trabalhar. O importante é você, dentro de tudo isso, não ficar esperando receber um título de comissionamento ministerial para fazer algo para Deus, porque essa lição deixa claro que o ID de Jesus são para todos os discípulos. E nós que servimos a Deus, somos discípulos de Jesus. Então, se somos discípulos de Jesus, amamos a Deus, recebemos a salvação, entendemos o plano da salvação, nós queremos que o mundo conheça essa mensagem, que o mundo viva o que nós vivemos em Deus, que o mundo viva essa paz que só Jesus pode dar, essa alegria, essa esperança, irmão, que só o Espírito Santo de Deus pode nos entregar. Você, meu irmão, é a resposta de Deus para alguém que está pertinho de você, que precisa só de um Jesus te ama. Você gostaria de conhecer Jesus? Posso falar algo da palavra de Deus com você? E é dessa forma que Jesus quer usar a minha e a sua vida. E cada um de nós, irmão, tem uma ferramenta. E Deus usa de uma maneira. Deus usa para um ministério, para um chamado. Isso é secundário perto desse id que Jesus disse a todos. Então, antes de eu ser uma missionária, eu já tinha esse id na minha vida. Antes de um pastor ser pastor, ele já tinha esse id como cristão na vida. Antes de uma pessoa ser líder, todos nós como cristãos já temos esse comissionamento da parte de Jesus, irmão. E eu gostaria que isso ficasse muito bem claro nessa lição, que não importa o que você sabe falar de compreensão. Não, irmão, eu preciso primeiro fazer um curso teológico para falar de Jesus. Não, irmão, a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando ao longo da caminhada. Mas como eu disse, você já é um testemunho.
Você já tem uma vida transformada. Algo Jesus já fez. Comece falando disso e Jesus vai te trazendo palavra. Se envolva com a palavra, irmãos. Porque como que eu vou levar o evangelho se eu não conheço o evangelho? Isso a gente vai fazendo, conhecendo, vivenciando a palavra de Deus no nosso dia a dia. Mas a primeira experiência que nós temos é já da nossa salvação, do nosso encontro com Jesus. E isso já vai ser, irmão, uma forma de você evangelizar alguém. Aquilo que você ouviu de uma pessoa que teve essa ousadia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá ousadia, irmão. Que às vezes você fala, eu sou uma pessoa tão tímida, eu não sei nem como que eu falo em público. E eu sempre digo que eu sou uma dessas pessoas, mas o Espírito Santo, ele nos dá essa ousadia, essa coragem de nós falarmos do amor de Deus, porque está derramado dentro de nós, irmão. Todo aquele que é um cristão, que ama a Deus, que tem essa mensagem, esse fogo do Espírito Santo de Deus, não guarda a mensagem só para ele. Ele quer anunciar ao mundo. Então que o Senhor Jesus te dê nesse dia, meu irmão, essa ousadia, essa coragem, essa responsabilidade. Você sinta essa responsabilidade que Jesus, ele conta com você, ele precisa de mim, de você. Não necessariamente, irmão, mas se você fizer a sua parte, você vai alegrar o coração de Deus, porque é sua responsabilidade, é isso que a palavra está dizendo. E quando eu estava estudando essa lição, meus irmãos, e estudando alguns movimentos, né, pentecostais, movimentos de reforma, protestante, de alguns avivamentos, vamos dizer assim, que ocorreram em alguns determinados tempos da história, me chamou a atenção a história dos irmãos moravianos. E eu vou ler para os irmãos aqui, é bem curtinho, está bem resumido, que isso falou muito no meu coração, irmãos, que não adianta eu só pedir para Deus enviar alguém para as nações, ou orar para Deus enviar alguém às nações, ou orar para Deus enviar alguém para falar com o meu vizinho, envia alguém para falar com o meu chefe. Não, a gente fala até com a nossa família, irmãos. Pode não aceitar, não receber, mas você falou, você fez aquilo que Jesus falou para você fazer. O restante do trabalhar é com o Espírito Santo de Deus. Ele vai continuar regando a semente, ele vai continuar trabalhando no coração. Mas aquilo que eu e você tem que fazer, que nós possamos ter essa responsabilidade como esses dois irmãos aqui. Foi numa cidade da Alemanha, irmãos, no século XVIII. Um movimento de oração contínua de 24 horas chamado Moravianos durou por quase 100 anos e eles não oravam por aquilo que eles não estavam dispostos a ser a resposta. Só essa frase aqui, não adianta eu só orar para alguém ir, mas que eu seja a resposta da oração que eu estou fazendo. Que você também se coloque, você também pode ser a oração dessa resposta. De dois jovens moravianos de 20 anos que ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então, eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos à sua ilha com seus escravos, como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia em que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Estou convencido que não devo orar se não estou disposto a ser a resposta pelo que estou orando. Irmãos, eu achei isso tão maravilhoso. E ficou um versículo aqui embaixo dessa história, que é Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós.
E muitas vezes quando a gente lê esse versículo, a gente pensa que Deus vai fazer além do que eu estou pedindo para receber, ou para me ganhar, ou para me conquistar. E quando eles colocam esse versículo aqui, Deus é poderoso para fazer além, de acordo com o seu poder que opera em nós, também é para esse id. É também para me cumprir essa palavra, para me cumprir esse id que Jesus nos deixou. E nós, como servos de Deus, irmãos, que a gente possa sentir essa responsabilidade que esses dois jovens deixaram aqui, assim, que causa impacto no nosso coração, porque a gente olha e fala, meu Deus, que desprendimento da vida. E aquilo que a gente leu também sobre Paulo, que ele fala, eu não tenho minha vida por preciosa, porque Cristo agora vive em nós, né, meus irmãos? E para encerrar, eu gostaria de ler Filipenses, capítulo 2 e o versículo 5. Filipenses, capítulo 2 e o versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em mim, haja em você, meu irmão, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Que haja em nós esse mesmo sentimento que houve em Jesus, de se preocupar com o outro, de se doar para o outro, de cuidar do outro, de querer a salvação do outro, de amar aquele perdido, aquele que não tem mais jeito aos nossos olhos. Então, meus irmãos, que a gente tome como essa palavra. E também Gálatas 2:20, que diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu já estou crucificado, irmãos, com Jesus. Nós já estamos. E assim como Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, que eu e você possamos dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, Ele quer agir através de mim, assim como Ele mesmo nos ensinou. Então, que nós possamos tomar hoje essa responsabilidade, irmão, que só a igreja foi designada, a igreja foi dita o que ela, sobre a pedra que é Cristo, ela ia ser edificada. E ali em Atos capítulo 1, versículo 8, a igreja foi ali inaugurada, né? Já estavam ali as pessoas se reunindo e através daquele derramar do Espírito, do batismo com o Espírito, a igreja teve o seu crescimento, a sua expansão. Porque as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, são pessoas que querem falar do amor de Deus ao outro. Então não guarde essa mensagem só para você, que eu e você possa ter essa responsabilidade de falar do amor de Deus ao próximo. Amém, meus irmãos? Gostaria de ler a conclusão da nossa lição, que diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponíveis a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. E me recordo, irmãos, lá em Atos, quando Filipe está correndo perto da carruagem ali, alguém lendo o trecho de Isaías. E ele: mas eu não consigo compreender, quem é que vai me ensinar? Filipe diz: eu estou aqui para te ensinar, para falar da Escritura. Então há alguém, irmãos, aguardando a sua orientação, aguardando a sua palavra, o teu ensino. Você falar desse amor, irmãos, que há tantos anos, tantos sofreram, padeceram, foram martirizados, mas esse evangelho chegou até mim, até você. Faça esse evangelho, irmão, continuar sendo pregado e falado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima aula.